Você já imaginou voltar para casa da sua mãe e encontrar o seu próprio marido expulsando ela na chuva? Pegando os móveis da família, tratando ela como lixo, rindo na cara dela, enquanto uma amante zomba chamando sua mãe de inútil? Foi exatamente isso que aconteceu com Marina Santana, uma empresária de sucesso que tinha tudo, mas não sabia que enquanto construía sua carreira, o homem que dormia ao lado dela todos os dias estava destruindo a única pessoa que realmente a amava incondicionalmente. Mas antes de eu te contar como a vingança dela chocou o Brasil inteiro e como ela descobriu uma fortuna escondida que mudou tudo, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Já verifica se você está inscrito aqui no canal Relato em Voz Alta. Se não estiver, clica agora em inscrever-se e ativa o sininho. A gente traz histórias emocionantes todo dia e eu não quero que você perca nenhuma. Aproveita e já deixa o seu like no vídeo para o YouTube entregar essa lição de vida para mais pessoas. E me conta aqui nos comentários de qual cidade e estado você está me ouvindo agora. Eu adoro ler os comentários e saber até onde nossa voz está chegando. Escreve aí. Pronto. Então respira fundo e fica comigo até o final, porque o que você vai ver nessa história é tão revoltante e ao mesmo tempo tão emocionante que parece roteiro de filme. Mas aconteceu de verdade. A chuva caía grossa naquela terça-feira de abril em Ouro Preto, Minas Gerais. O tipo de chuva que transforma as ruas de paralelepípedo em cascatas, que faz o céu ficar quase preto às 3 da tarde, que apaga o mundo. Marina Santana dirigia seu Mercedes branco pela estrada sinuosa da BR-356, os dedos apertados no volante, o coração martelando num ritmo que ela não conseguia controlar. Fazia 3 anos que ela não via a mãe pessoalmente. 3 anos desde a última vez que abraçou Dona Glória, sentiu o cheiro de bolo de fubá na cozinha dela, ouviu aquela voz mansa contando histórias da família. Marina sabia que era errada, sabia que tinha se afastado demais, mas a vida em São Paulo era uma correria sem fim. A empresa de cosméticos que ela fundou tinha crescido absurdamente nos últimos anos. Viagens constantes, reuniões, contratos internacionais, entrevistas. Ela mal tinha tempo para respirar, quanto mais para viajar 6 horas até o interior de Minas. Mas o telefonema que ela recebeu às 11 da noite anterior ainda ecoava na cabeça como um sino de morte. Era uma voz masculina, desconhecida, abafada, como se a pessoa estivesse tapando o telefone. Se você se importa com sua mãe, volta para Ouro Preto amanhã cedo. Ela está em perigo. E a ligação tinha caído. Assim, do nada. Marina tinha ficado parada no meio da sala do apartamento de cobertura em São Paulo, o celular tremendo na mão, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Ligou para a mãe imediatamente, fora de área. Ligou de novo. Nada. Tentou o telefone fixo da casa. Desligado. Tentou a vizinha, Dona Conceição. Não atendeu. Tentou o padre da igreja que a mãe frequentava. Caixa postal. O pânico subiu pela garganta dela como água fervente. Marina acordou Rodrigo, o marido. Ele estava dormindo profundamente, roncando baixo, o corpo grande ocupando quase metade da cama king size. Rodrigo, acorda. Aconteceu alguma coisa com minha mãe. Ele abriu os olhos devagar, confuso, irritado. Que horas são, Marina? 12:00 e pouco. Esquece as horas. Alguém me ligou dizendo que minha mãe está em perigo. Eu preciso ir para Ouro Preto agora. Rodrigo sentou na cama, passou a mão no rosto, suspirou. Marina, você está nervosa. Deve ser trote. Quem ia ligar para você no meio da noite para falar da sua mãe? Não foi trote, Rodrigo. Eu senti. Eu preciso ir. Ele olhou para ela com aquela expressão que Marina conhecia bem. A expressão de quem acha que ela está exagerando, que ela está sendo dramática. Amor, amanhã você tem reunião com os investidores japoneses às 9 da manhã. Você não pode faltar. Foda-se a reunião. Rodrigo piscou, surpreso. Marina nunca falava assim. Ela era sempre controlada, sempre profissional. Marina, calma.
Você está em pânico. Sua mãe deve estar bem. Ela é forte. Amanhã de manhã você liga para ela de novo e resolve isso. Marina olhou para o marido, viu a indiferença nos olhos dele e sentiu algo estranho no peito. Uma pontada de decepção que ela não queria nomear. Eu vou sozinha, então. Ela pegou o primeiro voo às 5:30 da manhã. Rodrigo nem acordou para se despedir. Quando o avião pousou em Belo Horizonte, eram 8:40. Marina alugou um carro e encarou as 2 horas e meia de estrada até Ouro Preto. A chuva começou quando ela estava a 30 minutos da cidade. Primeiro fraca, depois torrencial, violenta, furiosa. Agora, entrando finalmente na cidade histórica onde tinha crescido, Marina sentia o estômago embrulhado. A cidade era linda, sempre foi. Casas coloniais coloridas, igrejas barrocas, ladeiras de pedra, história em cada esquina. Mas hoje tudo parecia sombrio, ameaçador. Ela virou na Rua do Ouvidor, passou pela Praça Tiradentes, subiu a ladeira da rua onde ficava a casa da mãe. A casa. Aquela casa enorme, antiga, colonial, que o avô dela, seu Joaquim Santana, tinha deixado de herança para Dona Glória quando morreu em 1980. Uma propriedade de 3 andares, paredes de taipa grossa, janelas de madeira entalhada, telhado de telha colonial, quintal imenso com pé de jabuticaba centenário. Marina tinha crescido ali. Sabia cada canto daquela casa, cada rangido do assoalho de madeira, cada mancha de umidade nas paredes. Quando o Mercedes parou na frente do portão de ferro, Marina sentiu o coração parar. O portão estava aberto, escancarado, balançando com o vento. A casa, que deveria estar com as luzes acesas às 3 da tarde por causa da chuva, estava escura. As janelas do segundo andar abertas, cortinas brancas esvoaçando para fora, encharcando. E na varanda dos fundos, Marina viu algo que fez o mundo desmoronar. Dona Glória estava ali, sentada numa cadeira de plástico quebrada, debaixo de uma lona azul improvisada, amarrada com corda num pilar da varanda. A lona tinha buracos. Dona Glória estava encharcada. Ela usava um vestido floreado velho, chinelos de dedo gastos, os cabelos brancos colados na testa, o corpo magro tremendo descontroladamente. Ao lado dela, no chão molhado, uma mala de papelão velha, inchada de água, com roupas transbordando pelas laterais. Marina saiu do carro correndo, os saltos afundando na lama do quintal. Mãe! Mãe! O que está acontecendo? Dona Glória levantou o rosto. Os olhos fundos, vermelhos, vazios. Ela olhou para a filha como se não reconhecesse, como se estivesse olhando para um fantasma. Marina! A voz saiu fraca, rouca, quebrada. Minha filha, você veio? Marina caiu de joelhos na frente da mãe, as mãos segurando os ombros frios e molhados dela. Mãe, que aconteceu? Por que você está aqui fora? Cadê as chaves da casa? Dona Glória começou a chorar, soluços secos que sacudiam o corpo frágil. Eles me tiraram, filha. Disseram que eu não posso mais ficar. Disseram que a casa não é mais minha. Marina sentiu o sangue gelar. Quem disse isso? Quem te tirou daqui? Mas antes que Dona Glória pudesse responder, Marina ouviu vozes vindo de dentro da casa. Vozes masculinas, risadas. E então, saindo pela porta dos fundos carregando um baú de madeira antigo, ela viu Rodrigo, seu marido, seu Rodrigo, usando jeans e camiseta preta, suado, sorrindo, carregando o baú junto com outro homem que Marina não conhecia. E atrás deles, supervisionando, com prancheta na mão e expressão de satisfação no rosto, uma mulher. Bonita, jovem, loira, usando roupas caras. Ela olhou para o baú e falou alto. Esse aqui vale uns 10 mil fácil. Leva para o caminhão. Marina ficou parada, o cérebro se recusando a processar o que os olhos estavam vendo. Rodrigo virou a cabeça e a viu. O sorriso sumiu. O rosto ficou branco. O baú quase caiu das mãos. Marina? A voz dele saiu estrangulada, cheia de pânico mal disfarçado. O que você está fazendo aqui?
Marina olhou para ele, depois para a mulher desconhecida, depois para o caminhão de mudança estacionado na rua, já meio cheio de móveis antigos, tapetes, quadros, louças, tudo da casa da mãe dela. Tudo. O que eu tô fazendo aqui? A voz de Marina saiu baixa, perigosa, vibrando de uma raiva que ela nunca tinha sentido na vida. A pergunta é o que você está fazendo aqui, Rodrigo? Na casa da minha mãe, tirando as coisas dela, com outra mulher. Rodrigo largou o baú no chão, as mãos levantadas em gesto defensivo. Amor, calma. Eu posso explicar. Isso não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando? Marina riu, mas não tinha humor nenhum naquele som. Era um riso de desespero, de incredulidade. Então me explica, Rodrigo, me explica por que minha mãe está sentada ali fora, debaixo de uma lona furada, tremendo de frio, enquanto você está esvaziando a casa dela. A mulher loira deu um passo à frente, o queixo erguido, os olhos frios. Quem é você? Marina virou para ela devagar. Eu sou a dona dessa porra toda. E você? A mulher sorriu, um sorriso de escárnio que fez Marina querer arrancar aquele rosto. Eu sou Patrícia, sócia do Rodrigo no novo projeto de revitalização de imóveis históricos. E essa casa aqui, querida, foi vendida pra gente. Então, tecnicamente, você não é dona de nada. O mundo de Marina girou. Vendida? Do que você está falando? Essa casa é da minha mãe, herança do meu avô. Patrícia cruzou os braços, a expressão entediada. Era. Agora é nossa. Seu marido providenciou toda a documentação. Tá tudo certinho, legal, registrado em cartório. A velhinha aí assinou os papéis há 6 meses. Marina olhou para a mãe. Dona Glória estava chorando, a cabeça baixa, as mãos tremendo. Mãe, você assinou alguma coisa? Dona Glória fungou, limpou o rosto com as costas da mão. Ele disse que era para reforma, Marina. Rodrigo veio aqui dizendo que você tinha pedido para ele cuidar da casa, que precisava reformar, que os papéis eram só autorização para a obra. Eu confiei. Ele é seu marido. Como eu ia desconfiar? Marina sentiu a respiração faltar. Ela virou para Rodrigo, os olhos cheios de lágrimas de ódio. Você enganou ela. Você veio aqui, pegou a confiança dela e roubou a casa. Você roubou da minha mãe. Rodrigo deu um passo à frente, as mãos ainda levantadas. Marina, não foi assim. Eu não roubei nada. Eu fiz um investimento. A casa estava abandonada, caindo aos pedaços. Sua mãe não tem condição de manter. Eu ia reformar, valorizar, vender e dividir o lucro com vocês. Era para ser surpresa. Surpresa? Marina gritou, a voz ecoando pela chuva. Minha mãe está sentada ali fora, molhada, com a roupa do corpo e uma mala velha. E você chama isso de surpresa? Patrícia suspirou, irritada. Olha, a gente não tem tempo para dramalhão. A mudança está agendada, os compradores já pagaram sinal. Se você quer resolver isso, procura um advogado. Agora sai da frente que a gente tem trabalho. Marina não pensou. Ela só agiu. Cruzou o quintal em 3 passos, subiu a escada da varanda, ficou cara a cara com Patrícia e falou, cada palavra saindo devagar, clara, definitiva. Você tira um móvel a mais dessa casa e eu chamo a polícia agora. Aliás, eu vou chamar a polícia. Para prender você e esse verme que eu tinha a infelicidade de chamar de marido. Patrícia riu. Polícia? Querida, a gente tem procuração, escritura, tudo certinho. Quem vai preso aqui é você por invasão de propriedade. Marina tirou o celular do bolso, as mãos tremendo de raiva. Discou 190. Alô, eu preciso de uma viatura na Rua do Ouvidor, número 847, Ouro Preto. Tem gente invadindo a propriedade da minha mãe, ameaçando ela, retirando bens sem autorização. É urgente. Rodrigo ficou pálido. Marina, não faz isso. A gente pode conversar. Conversar? Marina desligou o telefone, os olhos fixos nele. Conversar sobre o quê, Rodrigo? Sobre como você traiu minha confiança? Sobre como você se aproveitou de uma mulher de 68 anos? Sobre como você trouxe sua amante para humilhar minha mãe na casa dela? Ela não é minha amante.
Então o que ela é? Silêncio. Patrícia e Rodrigo trocaram olhares. E naquele segundo, Marina entendeu tudo. A forma como eles olhavam um para o outro. A intimidade. A cumplicidade. Ah, meu Deus! A voz de Marina saiu num sussurro horrorizado. Vocês estão juntos? Você está me traindo? Rodrigo abriu a boca para negar, mas não saiu som nenhum. Patrícia revirou os olhos. Nossa, que descoberta, Sherlock! É, a gente está junto. Faz quase um ano. E sabe de uma coisa? Você facilitou tudo. Sempre viajando, sempre ocupada, sempre colocando o trabalho na frente da vida. Rodrigo estava carente, precisando de atenção. Eu dei. Marina sentiu náusea subindo. Ela olhou para o marido, o homem com quem tinha casado há 8 anos, o homem que jurou amar ela na alegria e na tristeza, e viu um estranho. Sai da minha frente. Rodrigo deu um passo à frente. Marina, escuta, eu sei que eu errei, mas sai da minha frente. O grito de Marina fez os pássaros no quintal voarem assustados. Sirenes ao longe, a polícia chegando. Patrícia praguejou, pegou a bolsa. Vamos embora, Rodrigo. Isso aqui virou circo. Mas Marina bloqueou a passagem. Ninguém sai daqui até a polícia chegar. Eu quero que vocês sejam presos. Eu quero que paguem pelo que fizeram. 2 minutos depois, 2 viaturas pararam na frente da casa. 4 policiais desceram, entraram pelo portão. Marina explicou tudo, mostrando que a casa estava em nome de Dona Glória, que ela nunca autorizou venda, que Rodrigo tinha forjado documentos. Rodrigo tentou mostrar a procuração, mas um dos policiais, um sargento de uns 50 anos, olhou o papel e franziu a testa. Esse papel tá esquisito. A assinatura tá tremida demais, parece forçada, e não tem reconhecimento de firma. Rodrigo gaguejou. Eu tenho o reconhecimento. Tá no escritório em São Paulo. Então o senhor vai ter que apresentar. Por enquanto, a casa fica lacrada. Ninguém tira nada daqui até isso ser resolvido juridicamente. Patrícia explodiu. Vocês não podem fazer isso. A gente tem direitos. O sargento olhou para ela com expressão de desprezo. A senhora tem direito de ficar quieta. E se continuar gritando, eu vou levar a senhora para a delegacia por desacato. Patrícia fechou a boca, os olhos cuspindo fogo. Os policiais orientaram Marina a procurar um advogado imediatamente, registrar boletim de ocorrência, juntar todos os documentos da casa. Rodrigo e Patrícia foram embora, mas não antes de Rodrigo tentar uma última vez. Marina, a gente precisa conversar. Eu te amo. Isso tudo foi mal entendido. Marina olhou para ele e, pela primeira vez em 8 anos, viu quem ele realmente era. Você não me ama, Rodrigo. Você nunca amou. Você só queria o que eu podia te dar. Status, dinheiro, contatos. E quando viu a chance de ganhar mais usando minha mãe, você não pensou 2 vezes, mas acabou. Eu vou destruir você. Rodrigo ficou pálido, virou as costas e saiu. As viaturas foram embora. A chuva continuava caindo. Marina voltou para a varanda, ajoelhou na frente da mãe, tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros dela. Vem, mãe, vamos entrar. Essa casa é sua, sempre foi, e eu vou provar isso. Dona Glória olhou para a filha, os olhos cheios de lágrimas e gratidão. Você veio, minha filha. Você realmente veio. Marina abraçou a mãe, sentiu o corpo frágil tremendo e jurou ali, naquele momento debaixo da chuva, que ia fazer justiça. Não importava o custo. Marina passou a primeira noite em Ouro Preto, deitada ao lado da mãe, na cama de casal, do quarto principal. Dona Glória dormia agitada, gemendo baixo, se mexendo como se estivesse fugindo de alguma coisa. Marina ficou acordada, olhando para o teto rachado, ouvindo a chuva bater nas telhas coloniais, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Seu casamento era uma mentira. Rodrigo era um golpista, um traidor, um monstro, e ela tinha sido cega demais para perceber. Quantos sinais ela tinha ignorado? As viagens misteriosas dele, os telefonemas que ele atendia longe dela, as reuniões que duravam até tarde. Marina sempre achou que era trabalho. Nunca desconfiou. Nunca.
E agora estava ali, na casa da mãe que tinha abandonado por 3 anos, vendo o resultado do próprio egoísmo. Se ela tivesse visitado, se tivesse ligado mais vezes, se tivesse prestado atenção, nada disso teria acontecido. Rodrigo nunca teria conseguido enganar Dona Glória. A culpa pesava no peito dela como uma pedra. Às 6 da manhã, Marina levantou. A chuva tinha parado, mas o céu ainda estava cinza, pesado. Ela foi até a cozinha. A casa estava parcialmente vazia. Rodrigo e Patrícia tinham levado quase todos os móveis valiosos. O armário de jacarandá que ficava na sala, vendido. O aparador antigo do avô, sumido. As cadeiras de palhinha que a avó tinha comprado em 1950, desaparecidas. O que sobrou foram os móveis velhos, quebrados, sem valor comercial. Uma mesa de fórmica arranhada, 2 cadeiras mancas, um fogão a lenha enferrujado. Marina fez café no fogão velho, usando lenha que encontrou no quintal. O cheiro de café subiu pela casa, forte, reconfortante. Dona Glória apareceu na porta da cozinha, descalça, o cabelo branco despenteado, os olhos ainda inchados. "Bom dia, filha." A voz saiu mansa, cansada. Marina serviu uma caneca para ela. "Bom dia, mãe. Dormiu bem?" Dona Glória deu um gole no café, fechou os olhos. "Dormi melhor do que nos últimos 6 meses. Saber que você está aqui me deu paz." Marina sentiu o coração apertar. "Mãe, me conta tudo, desde o começo. Como foi que isso começou?" E Dona Glória contou. 6 meses atrás, Rodrigo tinha aparecido sozinho em Ouro Preto, num sábado de manhã, sorridente, carinhoso, trazendo bombons e flores. Disse que Marina estava preocupada com a casa, que ela tinha pedido para ele dar uma olhada, ver o que precisava de reforma. Dona Glória ficou feliz. Achava que a filha, finalmente, estava se importando. Rodrigo voltou na semana seguinte com um homem que se apresentou como engenheiro. Eles mediram tudo, anotaram coisas, tiraram fotos, depois voltaram com papel. Muitos papéis. Rodrigo explicou que para fazer a reforma precisava de autorização formal, que era só assinar ali, que era burocracia normal. Dona Glória, confiando no genro, assinou tudo sem ler direito. Ela mal enxergava as letras miúdas e Rodrigo parecia tão solícito, tão prestativo. 2 semanas depois, Rodrigo voltou com Patrícia. Disse que ela era decoradora, que ia ajudar a deixar a casa linda. Patrícia começou a catalogar os móveis, tirando fotos, fazendo listas. E então começaram as visitas constantes. Rodrigo e Patrícia vinham toda semana, às vezes 2 vezes por semana, sempre alegres, sempre educados, mas aos poucos começaram a mudar. Começaram a tratar Dona Glória como se ela fosse um estorvo. "Dona Glória, a senhora não precisa ficar aqui durante as medições. Por que a senhora não vai dar uma volta? Dona Glória, essa cadeira está atrapalhando. A senhora pode sentar lá fora? Dona Glória, a senhora já almoçou? Que bom, então a gente não precisa preparar nada." E há 3 dias, Rodrigo chegou com 2 homens grandes, seguranças, e um caminhão. Disse que a reforma ia começar, que Dona Glória precisava sair temporariamente, que ele ia colocar ela num hotel bom. Dona Glória pediu para ligar para Marina antes, confirmar. Rodrigo disse que não precisava, que Marina já sabia de tudo, que ela mesma tinha autorizado. Mas quando Dona Glória insistiu, Rodrigo mudou, ficou sério, frio. Disse que a casa não era mais dela, que ela tinha vendido, que os papéis que ela assinou eram escritura de venda, não autorização de reforma. Dona Glória entrou em pânico, disse que não tinha vendido nada, que tinha sido enganada. Rodrigo riu. "A senhora assinou, tem testemunha, está registrado. A casa é minha agora." Os seguranças pegaram Dona Glória pelo braço, gentil, mas firme, e a colocaram para fora. Ela gritou, chorou, implorou. Vizinhos vieram ver o que estava acontecendo. Rodrigo mostrou os papéis para todo mundo. Disse que era tudo legal, que Dona Glória estava confusa, que ela tinha vendido a casa e agora estava se arrependendo. Os vizinhos ficaram sem saber o que fazer. Dona Glória era conhecida por ser distraída, esquecida.
Será que ela realmente tinha vendido e esquecido? Marina escutou tudo em silêncio, as mãos apertadas na caneca de café, a raiva crescendo como fogo. Mãe, você ainda tem os papéis que assinou? Dona Glória balançou a cabeça. Rodrigo levou tudo. Disse que precisava para dar entrada no cartório. Marina respirou fundo. Tudo bem, a gente vai atrás. Eu vou contratar o melhor advogado de Minas Gerais. A gente vai provar que foi fraude. Dona Glória segurou a mão da filha. Marina, e se a gente não conseguir? E se ele realmente falsificou tudo direitinho? A gente perde a casa? Marina olhou nos olhos da mãe e viu medo, vulnerabilidade, cansaço. A gente não vai perder, mãe. Eu prometo. Mas por dentro, Marina não estava tão confiante. Rodrigo era arquiteto, lidava com documentação imobiliária todo dia. Se ele tinha planejado isso com cuidado, se tinha falsificado assinaturas, arrumado testemunhas falsas, registrado tudo certinho no cartório, ia ser difícil provar fraude. Muito difícil. Marina passou o dia inteiro limpando a casa. Tirou o mato do quintal, lavou o chão, organizou o que sobrou de móveis. À tarde foi até o fórum da cidade, procurou indicação de advogado. Encontrou o doutor Augusto Faria, um senhor de 67 anos, advogado há 40 anos, especializado em direito imobiliário e da família. Marina contou tudo. Doutor Augusto ouviu em silêncio, fazendo anotações. Quando ela terminou, ele tirou os óculos, esfregou os olhos cansados. Dona Marina, vou ser honesto com a senhora. Se seu marido realmente registrou a venda em cartório, se tem reconhecimento de firma, testemunhas, e sua mãe assinou os papéis, mesmo que tenha sido enganada, juridicamente é complicado. A gente pode entrar com ação de anulação de venda por dolo, mas vai demorar. E enquanto isso, a casa fica com ele. Marina sentiu o chão sumir. Não tem nada que a gente possa fazer agora? Nada para reverter isso rápido? Dr. Augusto balançou a cabeça. A menos que a gente encontre prova concreta de falsificação, alguma coisa que mostre que os documentos são fraudados, vai ser a palavra da sua mãe contra os papéis registrados. Marina saiu do escritório do advogado com vontade de gritar. Rodrigo tinha planejado tudo. Ele sabia que Dona Glória era idosa, vulnerável, que ninguém ia acreditar nela contra documentos oficiais. Ele era esperto. Mas Marina também era. E ela não ia desistir. Naquela noite, Marina revirou a casa inteira procurando alguma pista, algum papel que Dona Glória tivesse guardado, alguma coisa. Encontrou contas antigas, fotos amareladas, receitas manuscritas, mas nada sobre a suposta venda. Até que, no quarto do fundo, num armário embutido que Rodrigo não tinha esvaziado porque parecia vazio, Marina achou uma caixa de sapatos velha, cheia de cartas. Cartas antigas, dos anos 70, 80, cartas do avô, seu Joaquim, para a família. Marina começou a ler, mais por curiosidade do que por esperança de encontrar algo útil. E então, no fundo da caixa, embaixo de dezenas de cartas, ela viu um envelope lacrado, amarelado, com letra tremida na frente, para ser aberto só em caso de necessidade extrema. Joaquim Santana, 1978. Marina sentiu o coração acelerar. Abriu o envelope com cuidado. Dentro, uma carta manuscrita em letra caprichada, a tinta já meio apagada, mas ainda legível. Minha querida família, se vocês estão lendo isso, é porque algo grave aconteceu, ou alguém está tentando tirar de vocês o que é nosso. Eu passei 40 anos da minha vida trabalhando com ouro, comprando terras, construindo um patrimônio para vocês. Mas eu também vi o que a ganância faz com as famílias. Vi irmãos matarem irmãos por herança. Vi filhos abandonarem pais por dinheiro. Por isso, eu escondi o fruto do meu trabalho. Não todo, mas a maior parte. Escondi num lugar que só quem conhece de verdade essa casa vai conseguir encontrar. É minha garantia de que se alguém tentar roubar de vocês, se alguém tentar tirar a casa, vocês vão ter como reagir. O que eu escondi vale mais que a casa inteira. Vale mais que eu consigo imaginar. É ouro, é dinheiro, é terra, é futuro. Mas para encontrar,
Vocês precisam pensar. Onde a água nunca bebe, mas sempre escuta cantar. Lá, no fundo, onde ninguém olha, está a resposta. Usem com sabedoria. Protejam uns aos outros. E nunca deixem a ganância destruir o amor. Seu Joaquim Santana. Marina leu a carta 3 vezes, o coração batendo descompassado. Tesouro. O avô tinha escondido um tesouro. Mas onde? Onde a água nunca bebe, mas sempre escuta cantar. Que raio significava isso? Ela correu para o quarto da mãe. Dona Glória estava deitada, quase dormindo. Mãe, acorda, eu achei uma coisa. Mostrou a carta. Dona Glória sentou na cama, pegou o papel com mãos trêmulas, leu devagar. Quando terminou, os olhos dela estavam arregalados. Meu Deus, meu pai escondeu alguma coisa. A senhora sabe o que significa essa frase? Onde a água nunca bebe, mas sempre escuta cantar. Dona Glória ficou em silêncio, pensando, os olhos distantes, vasculhando memórias antigas. Água que não bebe, mas escuta cantar. Água que escuta. Será que é o poço? Marina piscou. Que poço? O poço artesiano, lá no porão. Meu pai mandou fazer nos anos 60, quando construiu o porão para guardar as ferramentas de garimpo. Mas o poço nunca funcionou direito. Ficava escutando o barulho da água lá embaixo, o lençol freático, mas nunca conseguia tirar água. Por isso ele fechou, vedou com cimento. Disse que era perigoso deixar aberto. Marina sentiu uma onda de adrenalina. O poço tá vedado até hoje? Tá. Ninguém nunca mexeu. Nem Rodrigo sabia que existia. O porão é escuro, cheio de entulho. Acho que ele nem desceu lá. Marina se levantou. A gente precisa abrir esse poço. Agora. Dona Glória olhou para o relógio. Filha, é meia-noite. A gente não pode fazer isso de madrugada. A gente precisa fazer de madrugada, mãe. Se Rodrigo descobrir que a gente encontrou a carta, se ele desconfiar que tem alguma coisa escondida, ele volta aqui e acha antes da gente. Dona Glória hesitou, mas viu a determinação nos olhos da filha. Tá bem, vamos. Elas desceram para o porão com lanternas. O lugar era úmido, frio, cheio de teia de aranha e ferramentas enferrujadas. No fundo, encostado na parede de pedra, havia uma tampa de cimento. Redonda, pesada, com mais de 50 centímetros de diâmetro. Marina tentou levantar com as mãos. Impossível. Pesado demais. A gente precisa de ferramentas. Marreta, alavanca. Dona Glória apontou para um canto. Ali tem as ferramentas antigas do seu avô. Cuidado, tá tudo enferrujado. Marina pegou uma marreta velha, pesada, e começou a bater na beirada da tampa de cimento. O barulho ecoou pelo porão, alto, violento. Depois de 10 minutos batendo, a tampa rachou. Marina enfiou uma alavanca na rachadura, fez força. A tampa cedeu, deslizou para o lado. Um buraco negro apareceu, fundo, escuro, cheirando a terra molhada e mofo. Marina apontou a lanterna para dentro. O poço descia uns 5 metros. No fundo, ela viu algo brilhando. Metal. Estava lá. Mãe, tem alguma coisa lá embaixo? Dona Glória se aproximou, olhou. Meu Deus, meu pai realmente escondeu. Marina olhou ao redor. A gente precisa descer. Tem corda? Tem, no quartinho dos fundos. Meia hora depois, Marina estava descendo pelo poço amarrada numa corda velha, mas resistente, a lanterna presa no cinto. O cheiro ficava mais forte conforme ela descia. Terra, umidade, tempo. Quando os pés tocaram o fundo, ela sentiu água gelada nos tornozelos. O poço tinha uns 10 centímetros de água parada no fundo. E ali, encostada na parede de pedra, havia uma caixa. Uma caixa de metal, do tamanho de um baú pequeno, enferrujada, mas ainda inteira. Marina puxou. Pesada, muito pesada. Ela amarrou a corda na alça da caixa, gritou para cima, Mãe, puxa! Dona Glória, com uma força que Marina não sabia que ela tinha, puxou a corda devagar. A caixa subiu, raspando na parede de pedra até aparecer na borda do buraco. Marina subiu em seguida, ofegante, suja de lama e ferrugem. As duas olharam para a caixa. Tinha um cadeado velho, enferrujado. Marina pegou a marreta e quebrou. O cadeado se esfarelou.
Ela abriu a tampa devagar, o coração na garganta. E o que viu a fez parar de respirar. Barras de ouro, dezenas delas, empilhadas, amarradas com arame. Embaixo, maços de dinheiro velho, protegidos por plástico grosso. E embaixo ainda, envelopes com papéis. Marina pegou um envelope, abriu. Escrituras. Escrituras de terras, 3 fazendas diferentes. E certificados. Certificados de ações de empresas mineradoras. Dona Glória levou a mão à boca, lágrimas escorrendo. Meu pai, ele realmente fez isso. Ele nos protegeu. Marina sentiu vertigem. Aquilo tudo valia milhões. Milhões. O suficiente para contratar o melhor advogado do país, o suficiente para destruir Rodrigo, o suficiente para mudar tudo. Mas antes que ela pudesse processar completamente, ouviu barulho lá em cima, porta batendo, passos pesados, vozes masculinas. E então, a voz de Rodrigo ecoando pela casa. Marina, eu sei que você está aqui, a gente precisa conversar. Marina e Dona Glória trocaram olhares apavorados. Rodrigo tinha voltado, e ele não estava sozinho. Marina fechou a tampa da caixa rapidamente, empurrou ela para debaixo de uma bancada velha, no canto do porão, cobriu com sacos de aniagem empoeirados. Dona Glória apagou a lanterna. As duas ficaram no escuro, respirando baixo, ouvindo os passos lá em cima ficarem mais altos, mais próximos. Marina, eu sei que você está aqui. Vi o carro na rua. A voz de Rodrigo ecoava pela casa, irritada, impaciente. E então outra voz, feminina, arrastada, entediada. Patrícia. Rodrigo, para de gritar. Ela não é idiota, já deve ter saído. Vamos pegar o resto das coisas e ir embora. Marina subiu devagar as escadas do porão, fez sinal para a mãe ficar quieta lá embaixo e saiu para o corredor da casa. Rodrigo estava na sala, suado, nervoso, usando jeans e camisa social amassada. Patrícia estava ao lado dele, de braços cruzados, batom vermelho, olhando ao redor com desprezo. E atrás dos dois, Marina viu mais 2 homens, grandalhões, ombros largos, expressões duras. Seguranças? Capangas? O que vocês estão fazendo aqui? A voz de Marina saiu firme, fria. Rodrigo virou, os olhos arregalados, depois se recompondo rápido. Marina, ótimo. A gente precisa conversar. Conversar? Você invade a casa da minha mãe de madrugada com 2 brutamontes e quer conversar. Rodrigo deu um passo à frente, as mãos levantadas em gesto de paz. Não é invasão. Essa casa é legalmente minha agora. Eu tenho o direito de entrar quando eu quiser. Marina riu, mas não tinha humor. Legalmente sua? Com base em documentos falsificados? Você enganou uma idosa, Rodrigo. Isso é crime, estelionato. E eu vou te processar por isso. Patrícia bufou, revirou os olhos. Querida, não seja ridícula. Tá tudo registrado em cartório, reconhecido, testemunhado. Sua mãe assinou. Se ela não leu direito, problema dela. Marina virou para Patrícia, os olhos queimando. Você tem coragem de vir aqui, na casa que você ajudou a roubar, e falar assim? Patrícia deu de ombros. Eu não roubei nada. Fiz um negócio, comprei uma propriedade. Negócios são assim, querida. Você deveria saber, você é empresária. Negócio baseado em enganação não é negócio, é golpe. Prove. Marina sentiu a raiva fervendo, mas se controlou. Ela não podia explodir. Não agora. Não com a caixa de ouro escondida no porão, a metros de distância. Ela precisava tirar eles dali. Eu vou provar. Já contratei advogado. Já dei entrada na ação. E quando eu provar que você e o Rodrigo forjaram tudo, vocês vão para a cadeia. Os dois. Rodrigo riu, mas o riso saiu nervoso. Marina, você está sendo dramática. Ninguém vai para a cadeia. Olha, eu entendo que você está chateada, mas vamos ser adultos aqui. A casa vale muito. Eu estou disposto a dividir o lucro com você, 50%. Marina olhou para ele incrédula. Você acha que eu quero dinheiro depois de tudo que você fez? Você me traiu, Rodrigo. Você enganou minha mãe. Você jogou ela na rua. E você acha que eu vou aceitar dinheiro seu? Rodrigo suspirou, passou a mão no cabelo.
Olha, eu sei que eu errei com você. Eu admito. A Patrícia, a gente foi errado. Mas a casa é diferente. Era investimento. Eu não fiz por mal. Você expulsou minha mãe debaixo de chuva. Como você ousa dizer que não fez por mal? Patrícia deu um passo à frente, o rosto endurecido. Chega de dramalhão. A gente não veio aqui para ficar ouvindo você choramingar. A gente veio buscar o que é nosso. Não tem mais nada para buscar aqui, vocês já levaram tudo. Eu sei que tem. Patrícia olhou ao redor, os olhos calculistas. Móveis, quadros, tapetes. Ainda tem coisa de valor aqui, e a gente vai levar. Marina bloqueou a passagem. Vocês não vão levar nada. Sai da minha casa. Rodrigo fez um sinal para os dois homens atrás dele. Marcos Júnior, por favor, escolta a Marina para fora. Com delicadeza. Os dois grandalhões deram um passo à frente. Marina sentiu o sangue gelar, mas não se mexeu. Se vocês encostarem um dedo em mim, eu grito. Acordo o bairro inteiro, e vocês vão ser presos por agressão. Marcos, o maior dos dois, parou, olhou para Rodrigo. Patrão, e agora? Rodrigo estava suando, a calma falsa desmoronando. Marina, não faz isso mais difícil. Sai do caminho. Não. Patrícia perdeu a paciência. Ah, pelo amor de Deus. Ela avançou. Tentou empurrar Marina. Marina segurou o braço dela. As duas se encararam, centímetros de distância. Tira a mão de mim. A voz de Patrícia saiu baixa, perigosa. Sai da minha casa. Essa casa não é sua. Essa casa é da minha mãe. O grito de Marina ecoou pela casa. E então, vindo do fundo do corredor, Dona Glória apareceu. Pálida, trêmula, mas de pé, segurando alguma coisa nas mãos. Um celular. Eu gravei tudo. Vocês entrando aqui sem autorização, ameaçando minha filha, tentando levar nossas coisas. Tá tudo gravado. Rodrigo ficou branco. Dona Glória, a senhora não entende. Eu entendi perfeitamente. E já mandei o vídeo pro advogado da Marina e para 3 vizinhos. Se acontecer alguma coisa com a gente, todo mundo vai saber que foram vocês. Silêncio. Patrícia olhou para Rodrigo, os olhos furiosos. Você disse que ia ser fácil, que a velha não ia reagir, que a Marina ia aceitar a grana e pronto. Rodrigo ignorou ela, olhou para Marina. Você está cometendo um erro enorme. Eu posso facilitar as coisas, ou posso dificultar muito. Marina cruzou os braços. Ameaças agora? Que clássico! Não é ameaça, é aviso. Você não sabe com quem está mexendo, Marina. Eu tenho amigos influentes, juízes, políticos, gente que pode fazer sua vida virar um inferno. Faz o que quiser, Rodrigo. Eu não tenho medo de você. Rodrigo ficou olhando para ela, a mandíbula apertada, os olhos cheios de raiva contida. Então virou para as costas. Vamos embora. Aqui não tem nada que valha a pena mesmo. Isso aqui é entulho. Patrícia seguiu ele, mas antes de sair, olhou para Marina e disse, você vai se arrepender disso. A porta bateu. O barulho do carro sumindo na rua. Marina desabou numa cadeira, as pernas bambas, o coração disparado. Dona Glória largou o celular, veio abraçar a filha. Meu Deus, eu pensei que eles iam fazer mal para você. Marina segurou a mão da mãe. A senhora foi brilhante. Gravou mesmo? Dona Glória balançou a cabeça, sorrindo fraca. Não, o celular estava desligado. Nem sei usar essas coisas direito, mas eu blefei. Aprendi com seu pai, Deus o tenha. Ele sempre dizia que numa negociação quem hesita perde. Marina riu, pela primeira vez em dias. A senhora é incrível. Mas a alegria durou pouco. Rodrigo tinha falado sério. Ele ia dificultar as coisas. E se ele descobrisse sobre o tesouro? Se ele desconfiasse que havia algo de valor escondido na casa? Marina precisava agir rápido. No dia seguinte, bem cedo, Marina contratou uma empresa especializada em avaliação de metais preciosos e documentos antigos. 2 técnicos vieram, examinaram as barras de ouro, os certificados de ações, as escrituras. O resultado deixou Marina sem ar.
As 48 barras de ouro valiam sozinhas 4,2 milhões no mercado atual. O dinheiro antigo, cruzeiros raros, valia 890 mil rigis para colecionadores. As 3 fazendas somavam 540 hectares em região valorizada de Minas, estimativa de 5,8 milhões. E os certificados de ações das mineradoras, que ninguém esperava que valessem nada, tinham sido de empresas que ainda existiam e tinham valorizado absurdamente nos últimos 40 anos. Valor estimado, 1,5 milhão. Total, 12,4 milhões. Marina sentou tonta. Dona Glória chorou. Meu pai, ele trabalhou tanto, guardou tanto, e a gente nunca soube. Marina segurou as mãos da mãe. Ele fez isso para proteger a gente, mãe, e deu certo. Agora a gente tem como lutar. Ela ligou para o doutor Augusto, o advogado. Contou tudo. Ele ficou em silêncio do outro lado da linha, processando. Então disse: Dona Marina, com esse patrimônio, a senhora pode contratar os melhores peritos do Brasil. A gente pode provar que os documentos do Rodrigo são falsos, provar coação, provar tudo. E mais, a senhora pode processar ele por tudo: dano moral, estelionato, apropriação indébita. Quanto tempo vai levar? Se a gente agir rápido, com os contatos certos, uns 3 meses. Mas vai custar caro. Perícia grafotécnica, investigador particular, processos múltiplos. Não importa o custo, eu quero justiça. Marina gastou os 3 dias seguintes preparando tudo. Contratou o investigador particular mais caro de Minas Gerais, um ex-delegado federal chamado Mário Costa. Ele começou a investigar Rodrigo, e o que ele descobriu foi chocante. Rodrigo não era arquiteto de verdade. Ele tinha diploma, sim, mas comprado. Ele nunca tinha feito faculdade. Nos últimos 10 anos, ele tinha aplicado o mesmo golpe em pelo menos 5 famílias diferentes. Sempre o mesmo método: ganhar confiança, falsificar documentos, roubar imóveis, vender rápido, desaparecer. E mais, Rodrigo era casado. Ou melhor, ainda era casado. Ele nunca tinha se divorciado da primeira esposa, uma mulher chamada Luciana, que morava em Brasília. Ele era bígamo. O casamento dele com Marina era legalmente nulo. Marina viu as fotos, os documentos, as provas e sentiu uma mistura de nojo e alívio. Nojo pelo homem que ela tinha amado. Alívio porque agora tinha munição para destruir ele completamente. Mário Costa descobriu mais. Patrícia não era designer de interiores. Ela era modelo falida, que vivia de golpes pequenos. E o advogado que tinha ajudado Rodrigo a falsificar os documentos da casa, Dr. Tavares, tinha histórico de processos na OAB, estava quase sendo cassado. Era o elo fraco. Marina e Dr. Augusto montaram a estratégia. Iam acionar Dr. Tavares primeiro, oferecer acordo. Delação premiada. Se ele entregasse Rodrigo, recebia pena reduzida. Dr. Augusto agendou reunião. Dr. Tavares aceitou. No dia marcado, Marina estava no escritório do advogado, nervosa, quando Dr. Tavares entrou. Homem de 50 e poucos anos, careca, barrigudo, terno barato, cara de cansado. Ele sentou, olhou para Marina, suspirou. Eu sabia que ia dar merda. Dr. Augusto colocou os documentos na mesa. O senhor tem 2 opções. Ou o senhor colabora e a gente pede redução de pena, ou o senhor vai preso junto com o Rodrigo e perde a carteira da OAB. Dr. Tavares olhou para os papéis, para Marina, de volta para os papéis. O que vocês querem saber? Tudo. Como o golpe funcionou, quem mais estava envolvido. E, principalmente, como vocês falsificaram a assinatura da minha mãe. Dr. Tavares respirou fundo. A assinatura não foi falsificada. Ela assinou. Mas os documentos que ela assinou não eram os que foram registrados. Marina franziu a testa. Como assim? A dona Glória assinou papéis dizendo que eram autorização de reforma. Rodrigo pegou a assinatura dela, escaneou e transferiu digitalmente para outros documentos. Escritura de venda, procuração. Depois ele registrou no cartório. O cartório nem verificou direito.
porque ele tinha testemunhas falsas confirmando. Marina sentiu vontade de vomitar. Quem eram as testemunhas? Marcos e Júnior, os seguranças dele. Eles se passaram por vizinhos da Dona Glória, disseram que conheciam ela há anos, confirmaram que ela estava lúcida e consciente no momento da venda. Tudo mentira. E o dinheiro da suposta venda? Foi pago? Não. Rodrigo forjou recibos falsos. Disse que pagou em dinheiro vivo, por isso não tinha comprovante bancário. A Dona Glória nunca viu um centavo, porque nunca foi pago nada. Doutor Augusto estava anotando tudo, gravando. O senhor tem provas disso? Documentos, e-mails, mensagens? Doutor Tavares tirou um pendrive do bolso. Tenho. Tá tudo aqui. E-mails do Rodrigo pedindo para eu fazer as alterações nos documentos, mensagens da Patrícia combinando como iam dividir o dinheiro da venda. Tudo. Marina sentiu uma onda de triunfo. Por que o senhor está entregando ele? Doutor Tavares olhou para ela, os olhos cansados. Porque eu estou doente, senhora. Câncer. Não vou viver muito e eu não quero morrer preso. Quero morrer em casa, com minha família. Se eu colaborar, consigo isso? Doutor Augusto assentiu. Consigo, mas o senhor vai ter que testemunhar contra ele, pessoalmente, em audiência. Eu testemunho, vou contar tudo. Com as provas em mãos, Doutor Augusto entrou com ação criminal contra Rodrigo, Patrícia e os 2 seguranças. Estelionato qualificado, falsificação de documentos, formação de quadrilha. E Marina entrou com ação civil pedindo anulação da venda, danos morais e danos materiais. Rodrigo foi pego de surpresa. Ele recebeu a intimação num sábado de manhã, na casa dele em São Paulo. Ele ligou para Marina, gritando, ameaçando. Você vai se arrepender disso, Marina. Eu vou processar você por difamação. Vou acabar com sua empresa. Vou! Marina interrompeu a voz gélida. Rodrigo, você tem 24 horas para se apresentar à polícia. Se não, tem mandado de prisão com seu nome. Ah, e parabéns pelo seu casamento com a Luciana em Brasília. Esqueceu de me contar que você já era casado quando a gente se conheceu. Silêncio do outro lado. Depois, a voz de Rodrigo, agora baixa, desesperada. Marina, espera, a gente pode resolver isso. Eu devolvo a casa, a gente assina o divórcio e pronto. Ninguém precisa ir para a cadeia. Tarde demais, Rodrigo. A justiça está indo atrás de você agora e eu vou estar lá, na primeira fila, vendo você pagar por tudo. E desligou. Rodrigo não se apresentou. Tentou fugir. Foi pego no aeroporto de Guarulhos, tentando embarcar para a Argentina. Patrícia foi presa em casa, gritando, se debatendo, dizendo que era inocente, que não sabia de nada. Os 2 seguranças foram presos no dia seguinte. O caso virou notícia nacional. Empresário milionário aplica golpe em idosa e é desmascarado pela filha. A imprensa adorou. Marina deu entrevistas, contou a história, mostrou as provas. Dona Glória apareceu na TV, emocionada, agradecendo a filha. E quando perguntaram para Marina como ela tinha conseguido provar tudo, como tinha conseguido derrubar Rodrigo, ela sorriu e disse: Meu avô me ensinou que quem protege a família, protege o futuro. E eu protegi. O julgamento aconteceu 6 meses depois, no Fórum de Ouro Preto. A sala estava lotada, jornalistas, curiosos, vítimas de outros golpes do Rodrigo que tinham aparecido depois que o caso ficou famoso. Marina estava sentada na primeira fila, ao lado de Dona Glória. As 2 de mãos dadas, esperando. Rodrigo entrou algemado, escoltado por 2 policiais. Ele tinha emagrecido, o rosto encovado, a barba por fazer, os olhos fundos. Parecia 10 anos mais velho. Patrícia entrou logo depois, também algemada, chorando, se escondendo das câmeras. Os 2 seguranças entraram por último, cabeças baixas. O juiz, Dr. Henrique Fonseca, homem de 60 anos, cabelos grisalhos, expressão severa, bateu o martelo. Senhoras e senhores, vamos dar início ao julgamento do processo número 2024-38-00478 do I1,
7, no qual os réus Rodrigo Mendes, Patrícia Moura, Marcos Silva e Júnior Almeida respondem pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documentos públicos e formação de quadrilha. A promotora, doutora Cláudia Rocha, mulher de 45 anos, elegante e implacável, apresentou as provas. Documentos falsificados, e-mails comprometedores, depoimentos de testemunhas, gravações de conversas, tudo. Tavares, doutor, o advogado que tinha feito delação premiada, depois por 2 horas contando cada detalhe do golpe. Rodrigo tentava manter a postura, mas suava frio. Quando chegou a hora da defesa, o advogado de Rodrigo, um homem jovem e inexperiente, tentou argumentar que tinha sido mal entendido, que Rodrigo tinha realmente acreditado que estava fazendo um negócio legítimo, mas as provas eram demais, irrefutáveis. Dona Glória foi chamada para depor. Ela caminhou até o púlpito, segurando firme na bengala que agora usava, sentou na cadeira, olhou para o juiz. Dona Glória, a senhora pode nos contar com suas palavras o que aconteceu. O juiz tinha voz gentil, paternal. Dona Glória respirou fundo. Eu sou uma mulher simples, senhor juiz. Trabalhei a vida inteira como costureira. Criei minha filha sozinha depois que meu marido morreu. Nunca tive muito, mas sempre tive dignidade. E aquele homem ali, ela apontou para Rodrigo, a voz tremendo de emoção. Aquele homem me tirou isso. Ele entrou na minha casa, ganhou minha confiança, me enganou, me jogou na rua como se eu fosse lixo. Ele me humilhou. A sala ficou em silêncio absoluto. Dona Glória limpou as lágrimas. Continuou. Mas eu tive sorte. Minha filha veio. Minha filha me salvou. E eu quero que o senhor saiba que não é só sobre a casa. É sobre respeito. É sobre não deixar que pessoas como ele façam isso com idosos indefesos e saiam impunes. Aplausos tímidos começaram, cresceram, encheram a sala. O juiz bateu o martelo pedindo ordem, mas até ele parecia emocionado. Rodrigo olhava para o chão, os ombros caídos. Marina foi a próxima. Ela olhou para Rodrigo nos olhos, firme. Eu amei esse homem. Casei com ele achando que ia passar o resto da vida ao lado dele. Mas ele me usou, enganou, traiu. E pior, ele usou minha ausência, minha culpa por ter me afastado da minha mãe para cometer esse crime horrível. Ele não merece perdão. Ele merece pagar. O advogado de Rodrigo tentou argumentar que Marina estava sendo vingativa, emocional. O juiz cortou. Doutor, a vítima tem todo o direito de se manifestar. Continue, dona Marina. Marina respirou fundo. Mas essa história não é só sobre vingança. É sobre justiça. É sobre mostrar que idosos não são presas fáceis, que famílias se protegem e que mentiras sempre vêm à tona. Ela voltou para sentar, a sala inteira observando. Quando todas as testemunhas tinham deposto, quando todas as provas tinham sido apresentadas, o juiz pediu recesso de 2 horas para analisar. Marina e Dona Glória foram para uma lanchonete perto do fórum. Mas nenhuma das duas conseguiu comer nada. A tensão era grande demais. 2 horas depois, todos voltaram para a sala. O juiz entrou, sentou, bateu o martelo. Após a análise cuidadosa de todas as provas e depoimentos apresentados, este juízo chegou às seguintes conclusões. Ele olhou diretamente para Rodrigo. Rodrigo Mendes, você foi considerado culpado de todos os crimes imputados. A falsificação dos documentos está comprovada. A intenção criminosa é clara. O dano causado é imensurável. Eu o condeno a 8 anos de reclusão em regime fechado, mais pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de 2 milhões de reais à vítima. Rodrigo fechou os olhos, o corpo desabando na cadeira. Patrícia começou a chorar descontroladamente quando ouviu sua sentença. 4 anos de reclusão. Os 2 seguranças pegaram 3 anos cada. Marina abraçou a mãe, as duas chorando de alívio, de vitória, de justiça feita. Do lado de fora do fórum, a imprensa esperava. Marina deu entrevista para todos os canais. Hoje a justiça foi feita. Mas isso não é só sobre mim e minha mãe. É sobre todas as famílias que sofrem com golpes assim. E eu não vou parar aqui.
3 semanas depois, Marina usou parte do dinheiro do tesouro do avô para criar a Fundação Glória Santana. A fundação oferecia assistência jurídica gratuita para idosos vítimas de golpes financeiros ou familiares. Ela contratou 10 advogados especializados, 3 psicólogos, 4 assistentes sociais. A sede da fundação foi inaugurada na própria Casa Colonial, em Ouro Preto, que Marina reformou completamente. Os móveis que Rodrigo tinha levado foram devolvidos após ordem judicial. A casa virou um misto de museu e centro de acolhimento. No andar de cima, o Museu da Memória Mineira, contando a história do avô, do garimpo, da família Santana. No andar de baixo, escritórios da fundação. A inauguração aconteceu num sábado ensolarado de novembro. Mais de 500 pessoas compareceram. Autoridades, vítimas de golpes, voluntários, imprensa. Marina estava no palco improvisado no quintal, ao lado de Dona Glória, segurando o microfone, olhando para a multidão. Quando eu era criança, minha mãe me ensinou que família é a raiz de tudo, que não importa quão longe a gente vá, quão alto a gente suba, se a gente esquecer as raízes, a gente cai. Marina olhou para a mãe, sorriu. Eu esqueci, eu me afastei, e quase perdi a pessoa mais importante da minha vida por causa disso. Dona Glória apertou a mão da filha. Marina continuou. Mas eu também aprendi que nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para fazer o certo. E nunca é tarde para proteger quem a gente ama. Ela respirou fundo. Meu avô, Joaquim Santana, era garimpeiro. Ele passou a vida procurando ouro. E ele encontrou. Mas o ouro mais valioso que ele deixou não estava escondido num poço. Estava escondido na lição que ele me deu. Proteja sua família, porque no final é tudo que importa. A multidão aplaudiu. Marina esperou o silêncio voltar. A Fundação Glória Santana vai ajudar idosos que foram enganados, roubados, abandonados. Nós vamos oferecer advogados gratuitos, psicólogos, assistência social, moradia temporária se necessário. E nós vamos lutar. Lutar por cada avô, cada avó, cada pessoa que deu a vida pela família e merece viver com dignidade. Ovação. Marina entregou o microfone para a mãe. Dona Glória, agora com 68 anos, mas parecendo mais forte, mais firme do que nunca, olhou para a multidão e disse: Eu dormi na rua. Passei frio, fui humilhada, mas eu tive a sorte de ter uma filha que não desistiu de mim. Muitos idosos não têm essa sorte. Muitos morrem sozinhos, esquecidos, enganados, e a gente não pode deixar isso continuar. Ela limpou as lágrimas. Essa fundação é para vocês, para todos vocês que foram machucados, enganados, abandonados. Vocês não estão sozinhos, a gente vai lutar por vocês. A emoção era palpável. Marina cortou a fita inaugural, as portas da fundação se abriram e os primeiros idosos começaram a entrar. Alguns chorando de alívio por finalmente terem alguém para ajudar. Outros tímidos, envergonhados de precisar de ajuda, mas todos recebidos com carinho, respeito, dignidade. Nos meses seguintes, a Fundação atendeu 340 idosos, conseguiu recuperar 2,7 milhões em golpes desfeitos, obteve 89 condenações criminais contra estelionatários. Devolveu dignidade e esperança para centenas de famílias. Marina também usou parte do dinheiro para comprar uma das 3 fazendas que o avô tinha deixado e transformou ela num centro de acolhimento permanente. Centro Azira e Joaquim, com capacidade para 150 idosos, equipe médica completa, atividades recreativas, horta comunitária, tudo gratuito. A inauguração do centro aconteceu 6 meses depois da fundação. Marina vendeu a empresa de cosméticos em São Paulo. Não precisava mais. Mudou-se definitivamente para Ouro Preto. Comprou uma casa pequena a 5 minutos da mãe. Todo domingo almoçava na Casa Colonial. Dona Glória fazia frango com quiabo e angu, as receitas da avó. E Marina ouvia as histórias antigas, as mesmas que já tinha ouvido 1000 vezes, mas agora com atenção, com amor,
com presença. Um ano depois de tudo ter começado, Marina estava sentada na varanda da casa colonial tomando café quando o celular tocou. Era Dr. Augusto. Marina, você viu as notícias? Não. O que aconteceu? O Rodrigo. Ele morreu ontem na prisão, infarto fulminante. Marina ficou em silêncio. Esperava sentir alívio, satisfação, algo, mas só sentia vazio. Como a Patrícia reagiu? Ela também está presa ainda, cumpre pena. Pelo que eu soube, ela nem foi avisada. Não tinha mais contato com ele. Marina agradeceu, desligou, ficou olhando o horizonte. Rodrigo tinha morrido sozinho, numa cela, esquecido. Exatamente o destino que ele tinha planejado para Dona Glória. Justiça poética? Talvez. Mas Marina não sentia vitória nisso. Só sentia pena. Pena do desperdício. Rodrigo podia ter sido um homem bom. Podia ter escolhido amor em vez de ganância. Mas não escolheu. Dona Glória veio sentar do lado da filha. Soube da notícia. Marina assentiu. Como você tá, mãe? Dona Glória suspirou. Aliviada, triste, confusa. Ele fez mal pra gente, mas ninguém merece morrer sozinho assim. Marina segurou a mão da mãe. Você é melhor que ele. Sempre foi. 2 semanas depois, Marina recebeu um convite. Prêmio Nacional de Direitos Humanos, categoria Proteção ao Idoso. A cerimônia seria em Brasília, na presença do presidente, ministros, autoridades. Marina aceitou, mas fez questão de levar Dona Glória e toda a equipe da fundação. No dia da premiação, Marina subiu ao palco do Teatro Nacional, recebeu a estatueta, olhou para a plateia de 2.000 pessoas e disse: essa conquista não é minha, é de cada idoso que nós ajudamos, é de cada família que nós reunimos, é de cada vida que nós salvamos. Mas principalmente é da Dona Glória, minha mãe, que me ensinou que força não vem de músculos, vem de dignidade. Obrigada, mãe. Ovação de pé. Dona Glória, sentada na primeira fila, chorava emocionada. Marina desceu do palco, abraçou a mãe e ali, naquele momento, entendeu o que o avô tinha querido dizer na carta. O verdadeiro tesouro nunca foi o ouro, foi a família, foi o amor. Foi a chance de fazer o certo. Nos anos seguintes, a Fundação Glória Santana se expandiu para 7 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco. Atendeu mais de 4.000 idosos, recuperou 18,6 milhões de dólares em golpes desfeitos, conseguiu 347 condenações criminais. Marina virou referência nacional na luta pelos direitos dos idosos. Palestrou em universidades, participou de programas de TV, escreveu um livro contando a história. O Tesouro Escondido, uma história de amor, traição e justiça, virou best-seller, vendeu 200.000 cópias, toda a renda revertida para a fundação. E Dona Glória? Dona Glória se tornou voluntária da própria fundação. Aos 70 anos, ela visitava idosos acolhidos, conversava, aconselhava, compartilhava sua história. Virou símbolo de resistência e esperança. Ganhou até uma entrevista no Fantástico, onde contou tudo e emocionou o Brasil inteiro. 5 anos depois do início de tudo, Marina estava sentada na varanda da Casa Colonial, agora completamente restaurada, preservada como patrimônio histórico, observando o pôr do sol em Ouro Preto. Dona Glória estava ao lado, bordando, cantarolando baixo uma música antiga. Mãe, eu tenho pensado muito no vovô ultimamente. Dona Glória parou de bordar, olhou para a filha. O que você tem pensado? Que ele planejou tudo. Esconder o tesouro não foi só para proteger a gente financeiramente. Foi para nos forçar a nos reconectar, para que eu voltasse, para que a gente lutasse juntas. Dona Glória sorriu, os olhos brilhando. Seu avô era sábio. Ele sabia que ouro compra conforto, mas não compra amor, não compra família. Marina assentiu. Eu passei tantos anos correndo atrás de sucesso, dinheiro, reconhecimento e quase perdi você. Quase perdi tudo que importa. Mas você não perdeu. Você voltou. Eu voltei. E não vou me afastar nunca mais. Elas ficaram em silêncio, observando o céu mudar de cor, do laranja para o roxo,
do roxo para o índigo. Marina pensou em Rodrigo, em Patrícia, em como a ganância tinha destruído eles. Pensou em quantos outros Rodrigos existiam por aí. Quantas outras famílias estavam sendo destruídas naquele exato momento. Mas também pensou na fundação, no centro de acolhimento, nas vidas que estavam sendo salvas. E soube que tinha encontrado seu verdadeiro propósito. Não era vender cosméticos, não era ser rica. Era proteger quem não podia se proteger sozinho. Era honrar o legado do avô, era estar presente. Mãe, você é feliz? Marina perguntou de repente. Dona Glória olhou para a filha, surpresa. Depois sorriu aquele sorriso manso, cheio de amor. Eu sou feliz, minha filha, porque eu tenho você. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu também tenho você. E dessa vez, eu não vou esquecer disso nunca mais. O sol desapareceu completamente no horizonte. As luzes de Ouro Preto começaram a acender, uma por uma, iluminando a cidade histórica. E ali, naquela varanda, mãe e filha sentadas lado a lado, Marina entendeu que tinha encontrado o verdadeiro tesouro. E ele sempre esteve ali, esperando ela lembrar de olhar. Marina perdeu um marido, quase perdeu a casa da família, mas ganhou de volta a única coisa que realmente importava: o amor da sua mãe. Às vezes, a vida precisa nos tirar tudo para a gente lembrar do que vale a pena. O sucesso, o dinheiro, o reconhecimento, tudo isso é vazio quando a gente esquece das pessoas que nos fizeram chegar até ali. Dona Glória dormiu na rua porque a filha estava ocupada demais para perceber que alguém estava destruindo a família dela. Mas quando Marina acordou, ela não só salvou a mãe, ela salvou centenas de outras famílias também e transformou a tragédia em legado. Essa história é real e acontece todo dia em cada canto do Brasil. Idosos abandonados, enganados, esquecidos. E a gente pode mudar isso começando por olhar para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos velhos. Liga para eles hoje, visita eles, pergunta como eles estão, porque um dia pode ser tarde demais. Se essa história te emocionou, se ela te fez pensar, se ela te fez querer abraçar alguém que você ama, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ver isso. E me conta aqui nos comentários. Quando foi a última vez que você falou com seus pais? Quando foi a última vez que disse, eu te amo? A vida é curta demais para deixar amor esperando. Te espero na próxima história.